Recorde de mulheres eleitas nas midterms. Agora, pelo menos 10 estados vão ser governados por elas. Levantamento mostra que o número de latinos eleitos para legislaturas estaduais também surpreende nesta eleição. Democratas trabalham para aprovar ainda neste ano medida de proteção aos imigrantes do DACA. Cientistas intensificam esforços para entender e tratar maior risco de demência entre latinos nos Estados Unidos. E atenção com o uso dos fones de ouvido. Más práticas de escuta podem provocar perda auditiva precoce de mais de 1 bilhão de jovens no mundo. E a exposição aos sons de intensidade elevada, num primeiro momento, causam alguma alteração transitória das células sensoriais dos nossos ouvidos. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente abre o jornal de hoje falando de diversidade na política norte-americana. Pela primeira vez na história, o número de mulheres eleitas na votação de midterm bateu recorde. Entre elas tem uma brasileira que foi eleita deputada. Pois é, olha, vamos ter aí deputadas e governadoras também. As mulheres vão comandar pelo menos 10 estados americanos. Elas venceram em grandes regiões como New York e Massachusetts. A Giovanna Locatelli tem os detalhes. Este foi o pleito com o maior número de candidatas a governos estaduais, com 25 mulheres concorrendo ao posto em 20 estados. Um aumento expressivo se comparado ao pleito de 4 anos atrás, quando 16 mulheres se candidataram. Aqui em Massachusetts, a democrata Maura Healey, 51 anos, também será a primeira mulher eleita para o cargo no estado. A vitória de Healey, procuradora-geral de Massachusetts, faz com que os democratas retomem o controle do estado após 8 anos sob liderança republicana. Healey completa em 10 os estados americanos que serão governados por mulheres. Entre os destaques estão os estados de Nova York e Arkansas, que também elegeram pela primeira vez mulheres para a chefia dos seus executivos. Analistas explicam essa tendência e os reflexos desta mudança no perfil dos governos. Nas eleições de meio de mandato de 2022, as mulheres aumentaram muito sua capacidade de assentos dentro da Câmara e também no Senado. Essa maior participação, não somente das mulheres candidatas, mas também das mulheres eleitas, se dá devido principalmente ao acesso à informação. Porém, a gente não pode negar que a vontade da mulher de participar da política é o principal fator, dando uma aula, na verdade, no que acontece com o Brasil. O Brasil, apesar de ter lei que força a participação das mulheres, senão o partido não consegue fazer a sua chapa para sair candidato, essa obrigação não levanta justamente com que a mulher tenha a vontade de participar do pleito eleitoral. Nos Estados Unidos, sem lei, com acesso à informação e com a vontade feminina, com certeza vão sair grandes governantes que vão poder fazer novas leis e governar os Estados Unidos também para cargos de governadores. Ainda como destaque no estado de Massachusetts, a deputada eleita Priscila de Souza é brasileira. Nós estamos crescendo muito nessa última geração, na comunidade brasileira, nosso engajamento político, nosso engajamento cívico, e é muito importante ter acesso à informação dos fatos para nós podermos trabalhar para as nossas causas. E olha, nessas eleições de meio mandato, os latinos eleitos para legislaturas estaduais bateram recordes, incluindo aí locais como Iowa e Vermont, onde antes a população latina era pouca, mas que tem crescido nos últimos anos. Olha, até agora, com as apurações já feitas, 64 novos democratas latinos e 15 novos republicanos conquistaram assentos legislativos nos estados do país. Ainda há algumas disputas pendentes, mas, segundo analistas, esse número de latinos eleitos ainda deve aumentar. O número de hispanos eleitos também bateu recorde, viu, gente? Já são até agora 451, de acordo com um levantamento da Axios. Olha, segundo a Pew Research Center, os latinos têm sido o grupo de eleitores elegíveis que mais cresce aqui nos Estados Unidos desde 2018. E já que a gente está falando de eleições norte-americanas, com agora a troca de cadeiras no Congresso, os democratas querem correr para aprovar algumas medidas pendentes, tanto no Senado quanto na Câmara, antes da posse dos novos legisladores. Entre as medidas que eles querem votar e aprovar ainda este ano está a situação do DACA. Os imigrantes que chegaram pequenos junto com os pais aqui nos Estados Unidos e agora buscam cidadania.
democratas estão correndo contra o tempo para conseguir, antes da virada do ano, os votos necessários e definir uma solução para o DACA, o programa criado pelo governo Obama em 2012, que concedia vistos de estadia e trabalho de 2 anos para imigrantes que chegaram pequenos no país e que hoje têm entre 20 e 40 anos. Esse programa foi suspenso durante o governo Trump e centenas de milhares de jovens filhos de imigrantes ficaram no limbo. O assunto foi parar no Congresso e até hoje não teve resolução. Ontem, o senador democrata Dick Durbin anunciou que o partido colocou o DACA como prioridade das últimas votações do Congresso, apelidadas de Pato Manco. São as últimas sessões sob controle dos democratas, porque em 2023 a Câmara passará para o comando dos republicanos. Temos uma oportunidade que é o mês de dezembro. Estou preparado para sentar com qualquer republicano no Senado que queira falar sobre esse assunto. Essa será a prioridade nesse mês. E para conseguir isso, precisamos de voto, disse o senador. We have to make sure that this is a high priority this month of December. And to make it a priority, we need the votes behind it. Durbin lembrou ainda que o DACA, que significa Programa de Ação Deferida para Chegadas de Crianças, está em xeque e afirmou que as pessoas que têm esse status são americanos em todos os aspectos, mas não são reconhecidos porque não possuem um pedaço de papel. Os democratas precisam pelo menos 10 votos do Partido Republicano para assegurar um projeto de lei que proteja os mais de 800 mil jovens imigrantes apelidados de Dreamers, sonhadores. Depois do intervalo, a gente mostra como a ciência tem focado nos estudos aí sobre a doença de Alzheimer nos latinos. Já aumenta o número de casos entre essa parcela da população aqui no país. E tem dicas de vagas de empregos no setor aéreo. A American Airlines está em busca de centenas de trabalhadores no sul da Flórida. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e com um estudo preocupante. Os latinos, incluindo aqui os brasileiros, estão no grupo de maior risco para desenvolver a demência. Isso aqui nos Estados Unidos, viu? Só para se ter uma ideia, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, prevê que em 2060 vão existir 3 milhões de latinos vivendo com problemas mentais aqui no país. A Eloá Orazen tem todas as informações para a gente. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças pode soar como um título bonito para um filme, mas quando tiramos o enredo da ficção, não há nada romântico no esquecimento. E nós, latinos, sofremos mais com isso. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, até 2060, o número de latinos com 65 anos ou mais deve quase quadruplicar. Ainda segundo o órgão oficial, a população latina deve ser o grupo étnico mais afetado por doenças como Alzheimer e casos de demência. A ciência ainda não sabe explicar por que os latinos têm 1,5 vezes mais chances de desenvolver doenças de memória do que pessoas brancas. Mas os especialistas desconfiam que fatores socioeconômicos podem desempenhar um papel fundamental nos quadros clínicos, já que, por conta do poder de compra reduzido, essa população, às vezes, é desatendida por planos de saúde e tem pouco ou nenhum acesso a médicos e hospitais. Existem vários estudos mostrando que o baixo nível educacional desde a infância e adolescência repercute lá na senilidade com risco maior de demência. E isso, em grande parte, é por causa do baixo nível educacional nas regiões pobres do país, né? E isso também tem estudos mundiais mostrando que a prevalência de demência, né, ela vem aumentando nos países em desenvolvimento e nos países pobres em comparação aos países ricos desenvolvidos. Colabora para o agravamento deste cenário o fato de latinos não serem contemplados de maneira proporcional em estudos clínicos relativos a doenças de Alzheimer e demência, criando um abismo muitas vezes mortal entre teoria e prática. Os ensaios clínicos, eles são feitos, em sua grande maioria, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, em que predomina a população branca caucasiana, né? Então, isso tem uma série de impactos. O primeiro, né, a questão
o impacto genético, né? A gente sabe que a mudança, né, existem fatores de risco genético da doença de Alzheimer, isso muda conforme as populações, né? Então, populações caucasianas, populações africanas e descendentes africanos, as populações latinas, né, onde que há uma miscigenação maior. Então, isso, sem dúvida, pode modificar o resultado de ensaio clínico de determinadas drogas, né? E tem a questão mesmo do acesso a essas medicações, que elas são mais fáceis nos países ricos, nas populações brancas, do que nas populações afrodescendentes e latinas. A American Airlines anunciou que está em busca de centenas de trabalhadores no sul da Flórida. São 700 vagas em aberto e essa é a nossa prestação de serviço de hoje. As vagas abertas são nos departamentos de atendimento ao cliente e reservas. A maioria das posições é para trabalho remoto, mas há exigência de que os candidatos morem aí em um raio de 75 milhas do Aeroporto Internacional de Miami. A média de salário inicial para essas vagas na companhia é de $13,05 por hora. Um aumento com aumentos, anuais, além de bônus. São oportunidades em tempo integral e meio período também. Os escolhidos vão passar por um treinamento já pago em janeiro. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter diploma de ensino médio. Os interessados podem se inscrever no site da American Airlines. E olha, mais do que nunca antes da história moderna do país, os moradores aqui dos Estados Unidos faltaram tanto ao trabalho em um mês por não ter com quem deixar os filhos. O levantamento é da Secretaria de Estatísticas e Trabalho do Governo Federal. E a explicação, segundo especialistas, está na falta de creches aqui no país. Pelo menos mais de 100 mil pessoas não conseguiram chegar em seu local de trabalho só no mês de outubro, após queixas de não ter com quem deixar os filhos. Esse é o maior número de faltas relacionadas a esse problema na história do país. Os motivos para isso são uma combinação de uma série de fatores. O principal é a falta de creches públicas nos Estados Unidos. O país, segundo especialistas, está atrasado nesse quesito e, ao contrário de muitas nações como o Brasil, não tem uma política nacional de licença parental remunerada e oferece acesso limitado a cuidados infantis subsidiados. Além disso, autoridades dizem que o momento de crise na saúde contribuiu para as faltas dos pais ao trabalho, com 3 doenças virais circulando ao mesmo tempo, gripe, RSV e Covid-19, os adoecimentos dos menores colocam os pais em uma situação delicada, que os obriga a priorizar o bem-estar das crianças em detrimento de alguns dias de trabalho. No próximo bloco tem um alerta para a saúde dos jovens. Um estudo mostra que 1 bilhão de pessoas correm o risco de perda auditiva precoce por causa do uso de fones de ouvido. E a gente mostra também o detalhe curioso de um leilão que aconteceu aqui no país. Essa sandália que pertencia a Steve Jobs foi comprada por um valor bem alto, viu? Mais de 1 bilhão de jovens em todo o mundo correm o risco de perder a audição de forma precoce. Pois é, olha, um estudo recém-publicado revelou aí que um dos principais motivos para isso é o uso exagerado de fones de ouvido com volume acima do necessário. Quando a gente coloca fones de ouvido, parece que somos transportados para outra dimensão, né? Nada ao nosso redor importa quando um dos nossos principais sentidos, a audição, é tomado por completo. Mas esse hábito pode colocar muitos jovens em risco de perda auditiva precoce, segundo um novo estudo publicado na revista científica BMJ Global Health. Os pesquisadores dizem que analisaram artigos científicos sobre práticas inseguras de escuta publicados entre 2000 e 2021. Os documentos observaram o impacto do som alto, que chega direto aos ouvidos das pessoas quando usam fones de ouvido, ou em locais de entretenimento como concertos, bares e clubes que têm música alta além do limite. O estudo estimou que até 1 bilhão e 350 milhões de pessoas com idades entre 12 e 34 anos têm práticas de escuta inseguras, ou seja, escutam coisas mais altas do que o sistema auditivo precisa. O
Os pesquisadores alertam que ser exposto a sons altos pode enfraquecer a estrutura do ouvido, causando danos permanentes e possivelmente perda auditiva precoce. Para especialistas, uma boa dica para monitorar o volume do que você anda ouvindo é prestar atenção nos momentos de silêncio. Se você passar a ouvir zumbidos, é um indicador de que provavelmente você tem ouvido música muito alta. Outra dica é configurar os níveis de audição no seu dispositivo. O nível de ruído seguro recomendado pelo CDC é de 85 decibéis. Nós sabemos que sons até 80 decibéis permitem que exista alguma proteção dos ouvidos, tentando evitar alguma lesão, mas qualquer som acima disso tem um risco potencial. E a exposição a sons de intensidade elevada, num primeiro momento, causam alguma alteração transitória das células sensoriais dos nossos ouvidos. Mas intensidades mais altas já têm um potencial de causar a morte de células, já levando à perda auditiva. Então existem dois fatores diferentes: a intensidade da exposição sonora e o tempo de exposição também. Agora a gente tem uma boa notícia. Se você está pensando em trocar de carro ou comprar um carro novo, é hora de ficar de olho no mercado de automóveis, viu? Exatamente. É que os preços dos veículos novos e usados finalmente aí começaram a cair, gente. Ainda não são valores expressivos, mas os analistas dizem que eles vão reduzir ainda mais. Os valores dos veículos novos estão caindo em média entre 200 e 500 dólares. Os analistas dizem que os valores são poucos, mas que esse movimento marca o início da temporada de redução de preços no mercado automotivo americano. Os carros usados também registram uma queda nos valores, mas com preços mais expressivos. Modelos SUVs como Lincoln e Volvo, que são as duas marcas que mais oferecem descontos, os preços estão saindo em torno de 1.400 a 1.900 dólares mais baixos que o valor de tabela. Entre os utilitários, a marca Kia é a que está oferecendo maiores vantagens. Os empréstimos para carros novos e usados também ganharam fôlego. Os clientes podem agora conseguir taxas mais razoáveis e em prazos mais curtos, de 36 a 48 meses. Vale lembrar que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, aumentou a taxa básica de juros para conter a inflação. Então, o motorista que procura empréstimos deve levar em consideração que a taxa estará mais razoável, porém ainda acima do período pré-pandêmico. Será uma longa espera até que as compras voltem a ser como costumavam em 2019, com motoristas negociando grandes e valiosos descontos em veículos. Mas a previsão dos especialistas é que essa volta ao normal começa a ser registrada a partir do meio do ano que vem. Agora a gente muda de assunto para mostrar o resultado de um leilão bem inusitado que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um par bem antigo de sandálias do Steve Jobs acabou sendo vendido por um preço, gente, surpreendente aí para um comprador anônimo. Essas queridas sandálias marrons do cofundador da Apple foram salvas do lixo por um antigo funcionário da casa de Steve Jobs. E agora foram arrematadas por 218 mil dólares. Jobs usou tanto essas sandálias aí na década de 70 e 80 que a Palmilha tem até a marca dos pés do empreendedor morto em 2011, em decorrência de um câncer. Outros itens de Steve Jobs já foram leiloados nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, como o Apple One. Arrematado neste ano aí por mais de 670 mil dólares. E olha, no próximo bloco tem os detalhes do aumento do valor aí dos preços da entrada dos parques da Disney, que vão entrar em vigor nos próximos dias. E a gente mostra o que está bombando na internet. Dessa vez, um bebê elefante roubou a cena durante uma reportagem sobre preservação animal. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com.
Estamos de volta e com uma notícia que os brasileiros não vão gostar muito não, viu? Quem está planejando aproveitar as férias de final de ano para ir nos parques da Disney vai ter que preparar o bolso. É que os tickets dos parques temáticos mais famosos do mundo, que ficam na Flórida e na Califórnia, vão subir de valor. Eles já têm até data definida para isso acontecer. Olha só. 8 de dezembro. Essa é a data que todos os parques da Disney World vão ficar mais caros. Esse será o segundo aumento do ano. Em fevereiro, os parques tiveram um reajuste, mas com o aumento da inflação, a Disney disse que precisou ajustar novamente os valores com a realidade do país. Magic Kingdom e Disney Hollywood Studios serão os mais caros do conglomerado temático. E os motivos, segundo os administradores, é que eles são os mais procurados pelos visitantes. Os aumentos vão girar em torno de 10% a 12%, tanto para quem compra ingresso de um dia, como para quem compra pacote de vários dias. 3 dos 4 passes anuais que atualmente estão disponíveis apenas para renovação também serão reajustados em até $100. Esses aumentos vão valer tanto para a Flórida como para os parques que ficam na Califórnia. Então, prepare o bolso. Vai ficar mais caro. E o brasileiro que adora ir para Disney, né? Vai ter que pagar mais agora. Mas tem uma boa dica que a gente pode dar para vocês. A hora de comprar é agora, gente. Black Friday e Cyber Monday. 2 datas ótimas para garantir um precinho mais em conta antes do aumento do valor, né? Sim, ficar com o ticket no bolso, preparar para passear depois até no ano que vem. Olha, tem outra dica também. Se você comprar agora, que o preço ainda não aumentou, que vai aumentar dia 8 de dezembro, você garante esse preço mais em conta para o ano que vem, para você ir no parque o ano que vem. Garante, olha, dá para pensar e procurar. Isso aí, se programar direitinho, dá para pagar menos. Dá. Depois vai ficar difícil. Vai. Quem ama a Disney vai chorar. Ruth é uma. Eu. Apaixonada pela Disney. Triste. Vou ficar triste, mas eu vou comprar a minha agora para garantir ano que vem já a minha passagem lá mais barata. Porque tudo mais caro, né, gente? A inflação tudo aumentou e aí fica difícil mesmo. Até o lazer aumenta. Tem que se preparar, porque se continuar nesse ritmo, provavelmente vai ter mais aumentos. Então, gente, pensa aí, garante já seu ticket pro ano que vem. Bom, vamos tentar pensar agora então no tempo, Ruth, ver se tem coisas para fazer ao ar livre, por exemplo, para amanhã. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. Olha, sol entre nuvens em Boston, Nova York também. Washington, mesma coisa, a máxima não passa dos 49. Na Flórida, o sol brilha em Orlando, mas em Miami, tempo nublado, mínima de 65. Em Dallas, nuvem durante todo o dia, mínima de 37, já começa a ficar friozinho. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, vamos ver como é que vai estar. Olha, sol forte aí, máxima de 48, mínima de 29 graus Fahrenheit. São Francisco, sol também, máxima de 63. Sol em Los Angeles, máxima de 72. E sol, claro, aí em Las Vegas também, máxima de 62 graus, Evelyn. Mas a gente viu as mínimas bem mais baixas. Inclusive tem uma frente fria chegando, né? Tem uma frente fria chegando, a gente traz essa notícia amanhã pra vocês. Isso aí. Bom, agora a gente tem imagens fofíssimas para mostrar para vocês. Bom, na semana passada nós mostramos aqui que viralizou na internet a cena de um papagaio atrapalhando a vida de um jornalista que fazia uma transmissão ao vivo. Pois é, olha, só que dessa vez sobrou para outro repórter. Parece até que a bicharada tá solta, né, Evelyn? Olha, na internet não se fala de outra coisa a não ser de um elefante sapeca querendo fazer graça na televisão. Olha só. O jovem jornalista de uma televisão do Quênia, na África, fazia uma reportagem sobre a importância de preservar o meio ambiente e as ONGs que protegem os elefantes órfãos. O que Alvin Kaunda não esperava é que bem atrás dele estava um dos mais sapecas filhotes de uma ninhada. O elefante filhote começa a dar o ar da graça, colocando a tromba na cabeça do jovem jornalista. Aí ele começa a brincar, passa pela orelha e o rosto todo. Alvin até tentou manter a concentração, mas não aguentou e teve que parar a gravação aos risos. O repórter disse em uma entrevista que fez 10 tomadas tentando retomar a gravação, mas que foi impossível. A elefante sapeca que conquistou a internet ao atrapalhar o jornalista é uma órfã chamada Kim Dani, que vive em um santuário para a vida selvagem no Quênia. É isso, como disse a Ruth, a bicharada tá solta. Não, sensacional a imagem, vale muito e dá muita risada, gente. Não, quando a gente tá na rua gravando, sempre acontece coisas inusitadas. Confesso que comigo nunca aconteceu de bicho atrapalhar.
mas, gente, olha, já atrapalhou um bocado. São as pérolas do jornalismo. Exatamente, mas muito fofinho o elefante com a tromba, né, atrapalhando. Sensacional, eu adorei essa imagem. Ele queria participar, a reportagem ali era sobre proteção dos santuários de animais, então ele queria mostrar que ele estava a favor. Mas você viu que ele estava olhando, né? Ele foi com a tromba lá, mas ele estava com o olhinho olhando a câmera. Prestando atenção, assim. Eu sei o que estou fazendo. Parecia mesmo, exatamente, parecia que sabia. Muito fofo. Bom, pessoal, nossa edição de hoje do Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente se encontra de novo amanhã, vocês já sabem, às 7h30 da noite. Depois do Cidade Alerta, você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.